noite, meus irmãos. As crianças podem ir para a salinha sem correr, sem grito. Isso. Todas as crianças, por favor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos numa jornada, não é? De estudos. Jesus, o Deus que se fez homem. Começamos semana passada e vimos então as escolhas de Jesus. E hoje eu gostaria de ver mais um aspecto da vida de Jesus e mais alguns ensinamentos que ele pode trazer para nós. Para isso eu queria que você abrisse seu texto lá em Lucas capítulo 8. Nós vamos ler uma história muito conhecida de Jesus, uma história muito conhecida de todos nós, tá? Lucas capítulo 8, versículo de número 26 até o versículo de número 39. Nós vamos estar meditando sobre esse texto hoje. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar no telão ou espiar aí na do vizinho. Diz assim o texto: então chegaram à região dos Gadarenos, do outro lado do mar da Galileia. Quando Jesus desembarcou, um homem possuído por demônios veio ao seu encontro. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério fora da cidade. Assim que viu Jesus, gritou e caiu diante dele. Então disse em alta voz: por que vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico que não me atormente, pois Jesus já havia ordenado que o espírito impuro saísse dele. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com os pés e as mãos acorrentados. Ele quebrava as correntes e, sob o controle do demônio, corria para o deserto. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, pois havia muitos demônios dentro do homem, e imploravam que Jesus não os mandasse para o abismo. Ali perto, uma grande manada de porcos pastava na encosta de uma colina, e os demônios suplicaram que ele os deixasse entrar nos porcos. Jesus lhes deu permissão. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada se atirou pela encosta íngreme para dentro do mar e se afogou. Quando os que cuidavam dos porcos viram isso, fugiram para a cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia acontecido. Uma multidão se juntou ao redor de Jesus, e eles viram o homem que havia sido liberto dos demônios. Estava sentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Os que presenciaram os acontecimentos contaram aos demais como o homem possuído por demônios tinha sido curado. Todo o povo da região dos Gadarenos suplicou que Jesus fosse embora, pois ficaram muito assustados. Então ele voltou ao barco e partiu. O homem que tinha sido liberto dos demônios suplicou para ir com ele, mas Jesus o mandou para casa dizendo: volte para sua família e conte a eles tudo o que Deus fez por você. E o homem foi pela cidade inteira anunciando tudo o que Jesus tinha feito por ele. Vamos orar? Feche os olhos. Senhor Jesus, que história maravilhosa do teu poder e da tua graça. Que história fantástica do que o Senhor pode fazer em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, agora a entendê-la verdadeiramente, Senhor, e a retirar dela lições que sejam profundas para a nossa vida diária, como pessoas, ó Deus, aqui onde estamos. Nós carecemos do Teu Espírito Santo para entender a Tua palavra, pois ela é muito melhor do que nós. Então ajuda-nos nesse momento. Tira, Senhor, toda a distração da nossa mente, Deus. Senhor, que nós possamos deixar de lado todo o problema, Pai, toda a angústia nesse momento, e nós possamos nos concentrar naquilo que o Senhor tem para nós. A Tua palavra, a Tua direção, a Tua instrução nessa noite. Nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o título da nossa mensagem de hoje é Jesus, o Deus dos desesperados.
Jesus, o Deus dos desesperados. Pergunta aí para o seu irmão que está perto de você e diz assim: você já esteve desesperado? Faz uma perguntinha para ele ali, vai. Se ele for honesto, como todos nós precisamos ser, certamente ele vai dizer assim: estive, ou alguns vão dizer assim: estou desesperado. Obrigado. Eu já estive desesperado e já fui alguém completamente desesperado, alguém sem rumo, atormentado numa vida sem sentido e vazia. Mas graças a Deus que um dia a palavra de Deus, o Senhor Jesus, tocou meu coração. Ainda jovem, não que eu seja velho, mas mais jovem, quando tinha 17 anos de idade, até os 17 anos de idade, uma vida sem sentido, não sabia para quê, nem porquê, nem como, vivia, mas sempre faltava alguma coisa, aquele sentimento de insatisfação plena, que você também conhece, aquele sentimento de que alguma coisa não está certa, aquele sentimento de que falta alguma coisa para a gente realmente poder dizer: estou vivo, tenho uma vida. Era alguém que tinha um desespero de ver uma família destruída, no caso o casamento de meu pai e de minha mãe, e de que não tinha muita certeza do que ia se passar para frente. Mas graças ao bom Deus, o Senhor me alcançou. O Jesus, o Deus dos desesperados, me alcançou. Alcançou você, ou talvez quer alcançar você nessa noite. Uma coisa é certa, meus irmãos, todos nós vivemos e passamos por momentos de desespero em nossa vida. E não era diferente na história desse homem. Óbvio que se nós formos comparar, talvez a maioria de nós, a nossa vida com a desse homem, não teríamos muito a nos queixar. Não teríamos muito. Se você imaginar uma vida de miséria, de desgraça e de dor, você está imaginando a vida desse homem, cuja nós não sabemos o nome. A Bíblia não nos relata qual era o nome desse sujeito. A vida desse sujeito era tão desgraçada que ele ficou conhecido e vai ser conhecido enquanto o mundo for mundo como o endemoniado gadareno, ou endemoniado de Gadara. Pensa numa vida miserável que acabou carimbando um título errado na vida desse homem. Ele não é o endemoniado gadareno, ele é o restaurado pelo Cristo Todo-Poderoso. Ele era alguém que vivia em desespero completo, mas não acabou assim, não acabou. E aqui talvez está a grande bênção que o texto nos ensina. Não importa o tamanho do meu desespero, quando Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. Não importa o tamanho do vazio dentro do meu coração, quando Jesus chega, tudo muda. Não importa o tamanho do tormento pelo que eu tenho passado, quando Jesus chega, tudo muda. Tudo é diferente. Porque Jesus é o Deus dos desesperados. E eu queria dizer para você nessa noite: não se preocupe, Jesus está aqui. Jesus está aqui. E Ele veio atrás de você, assim como Ele foi atrás daquele homem. Jesus está aqui. E em nome de Jesus, essa vai ser a última noite em que você chegou sem sentido na sua vida. Porque Jesus é aquele que muda e faz tudo diferente. Traz esperança aonde não existia. E traz salvação aonde só havia condenação. Mas eu queria destacar algumas coisas nesse texto com você nessa noite. E a primeira delas encontra-se no versículo 27 e também no 35 ao 37. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é o estado de desespero de todas as pessoas quando não conhecem a Cristo. O texto nos mostra dois grupos de pessoas. O primeiro é representado por esse homem, na figura do endemoniado.
Um homem atormentado diariamente pelo inferno e por seus demônios, com a sua vida destruída em todas as áreas. Alguém totalmente entregue ao poder destruidor de Satanás. Talvez você pense assim: pastor, está indo longe demais. Esse negócio de possessão não existe. Não se engane, meu irmão, não se engane. Queira Deus que você nunca precise ver, mas existe. Existe e é terrível. Porque o diabo veio ao mundo para fazer apenas uma coisa: matar, roubar e destruir. É a única coisa que ele faz. E a possessão demoníaca, ela é real e muito ativa em nossos dias. Lembro uma vez, ainda no seminário, de uma moça, uma menina, não tinha mais de 14 anos de idade. E na igreja, durante um aconselhamento, aquela menina então manifestou a sua possessão demoníaca. Meus irmãos, nós ficamos em 4 com aquela moça dentro de uma sala, do meio-dia às 5:30 da tarde. 4 homens. Ninguém segurava aquela menina. Ninguém encostava naquela menina. Ninguém era páreo para aquela menina, fisicamente. E ali a tarde inteira nós ficamos em oração, repreendendo o demônio. Até que ao final da tarde, 5 e pouco da tarde, nós já exaustos, o Senhor nos deu vitória. Era outra pessoa quando aquela menina levantou do chão. Era outra pessoa. Não se engane achando que é coisa de televisão. Porque uma das maiores mentiras que o diabo conseguiu colocar na cabeça dos seres humanos é que ele não existe. E se ele não existe, eu não preciso me preocupar, então eu não me defendo. Cuidado, cuidado. Esse homem, possesso por uma legião de demônios, demonstra claramente uma classe, um grupo de pessoas que vive e convive conosco na sociedade. Pessoas atormentadas diariamente pelo inferno. Pessoas que são literalmente bonecos nas mãos de Satanás. Pessoas que têm suas vidas completamente destruídas por causa do diabo. Um grupo de pessoas que vive num desespero sem tamanho. Pessoas que tentam de tudo, tratamentos, remédios, terapias, e nada, absolutamente nada funciona. As coisas apenas pioram. São como capachos aos pés do demônio. São pessoas que vivem num desespero completo. Mas o texto no versículo 35 a 37 nos mostra um segundo grupo. Um grupo que não está possesso por Satanás, mas que vive segundo os princípios e regras que o inferno estabeleceu sobre essa terra. Se você observar o texto, diz a palavra que eles se aproximam de Jesus para ver o que tinha acontecido, porque a notícia foi estrondosa. O homem que ninguém conseguia segurar, que estourava algemas, que fugia, que vivia nu no meio do cemitério, agora estava curado. Todo mundo queria ver esse negócio. Como é que funciona? Ninguém nunca deu jeito nesse sujeito, agora ele está curado? Como assim? E uma multidão das cidades ao redor vai ver o que está acontecendo. E quando chegam, encontram Jesus. Mas o que eles fazem com Jesus é algo que nós precisamos entender. Diz o texto que os homens que cuidavam da manada de porcos, que os demônios entraram e se jogaram no precipício abaixo, contaram o que havia acontecido. Quando aqueles homens, aquela população ouviu o que havia acontecido, eles fazem o impensável. Eles vão até Jesus e dizem assim: olha, vai-te embora daqui. O senhor não deve ficar aqui. Vai-te embora daqui. Aqui não é o seu lugar. Por favor, volta. Nós não o queremos aqui. Esse grupo de pessoas demonstra a maioria do mundo que vive sobre as leis e os princípios do diabo.
que corre atrás da ganância e do lucro desenfreado, achando que isso é o objetivo das suas vidas. Aqueles homens ficaram furiosos porque perderam os porcos, mas não se alegraram porque um homem teve sua vida restaurada. Aqueles homens ficaram bravos com Jesus porque tiveram uma perda financeira, mas não conseguiram perceber o valor de uma vida. Eles estavam acostumados com a sua vida levada atrás de objetivos e princípios que não são do reino de Deus. O lucro, a ganância, a sua religião costumeira de sempre, que nunca ajudou em nada. Um grupo de pessoas que vivia em desespero, porque vivia sobre as regras do inferno. Este mundo vive sobre os princípios do inimigo. Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos ser amigos do mundo, pois quem é amigo do mundo torna-se inimigo de Deus, diz a palavra. Porque o mundo anda contrário à vontade de Deus. O mundo anda segundo a direção do inimigo. E essas pessoas viviam desta forma, baseadas sobre princípios que não eram do Senhor, e por isso expulsaram Jesus de sua terra. Por isso ficaram bravos com Jesus, ao invés de celebrar o poder de Deus e a restauração de uma vida, estavam preocupados com os porcos e com o dinheiro que perderam. O homem mais escravo da face da terra é aquele que é escravizado pelo dinheiro. O dinheiro é um senhor cruel, sanguinário, que nunca se satisfaz. Ele humilha, ele pisa, mas ele nunca entrega o que promete. Estes homens estavam desesperados. Independente da situação, a verdade é uma só: se a minha vida não estiver nas mãos de Jesus, o meu estado certamente é um estado de desespero. Certamente há uma insatisfação constante dentro do meu coração. Eu não sou satisfeito com o que eu tenho, eu não sou satisfeito aonde eu vivo, eu não sou satisfeito com a minha família, eu não sou satisfeito comigo mesmo. Eu vivo num estado constante de tormento, não há paz, porque não há satisfação, há desespero. Há desespero porque estou longe de Jesus. Todos os homens que não têm o seu coração em Cristo vivem uma vida de desespero e tormento, são insatisfeitos, infelizes, não se contentam com nada, e vivem muito mais dias de choro e tristeza do que alegria e contemplação. São pobres sofredores nas mãos de um demônio sanguinário. Talvez esse seja o seu estado. Talvez você chegou hoje aqui exatamente assim. Talvez você não seja possesso por um espírito imundo, mas talvez você tenha vivido a sua vida sobre os princípios de Satanás, gastado sua saúde, os seus anos correndo atrás de dinheiro, endeusando a você mesmo, insatisfeito com tudo e com todos. Talvez você chegou aqui essa noite como um desesperado, mas eu quero dizer para você que Jesus é o Deus dos desesperados. Jesus é o Deus que resolve o nosso tormento. Jesus é o Deus que põe a mão na nossa ferida. Creia, creia. Segunda coisa que eu gostaria de destacar nesse texto é o versículo 26 e o 27. A postura de Jesus me chama a atenção. Sabe por quê? Porque ele vai até aquele homem em meio ao desespero daquele homem. Essa talvez seja a parte mais encantadora do texto. Perceba que ninguém chama Jesus para ir para lá. Ninguém. Não houve uma carta dizendo assim: olha, vem aqui me ajudar que eu estou mal. Não houve. Ninguém foi lá e disse: olha, tem um sujeito em tal lugar, assim, 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 que ele precisa de ajuda. Ninguém.
Aquele homem que vivia nu em meio ao cemitério não chamou Jesus. A família daquele homem não chamou Jesus. Os amigos não chamaram Jesus. Ninguém chamou Jesus. Mas ele foi. Mesmo assim, ele foi. Sabe por quê? Porque nada está oculto aos olhos de Jesus. Ele conhece a sua vida, Ele sabe o que você tem passado e Ele sabe o porquê de todas as coisas. Jesus conhecia aquele homem antes daquele homem conhecer quem era Jesus. Jesus sabia do sofrimento daquele homem antes daquele homem sequer saber do seu próprio sofrimento. Ninguém buscou a Cristo, mas Cristo buscou aquele que necessitava. E para isso, Jesus não mediu esforços. Senão, veja comigo, ele enfrentou uma viagem de barco à noite, atravessando o mar da Galileia. E dizem os estudiosos que em alguns pontos do mar da Galileia são 30 quilômetros de extensão. 30 quilômetros. Num barco à noite, sem motor. Detalhe, se você ler o texto que antecede esse, você vai encontrar que os discípulos e o barco de Jesus quase afundam em meio a uma terrível tempestade. Enquanto eles estão no meio da viagem, na madrugada, na penumbra, sem luz, diz o texto que sobrevém uma tempestade nunca antes vista. E o barco começa a afundar. Jesus se levanta e dá duas ordens, uma ao mar e outra ao vento. E diz o texto que se faz completa bonança. Jesus enfrentou a tempestade. Jesus enfrentou a viagem. Jesus chegou a uma terra estrangeira que não era sua, a um povo que não era judeu. Ele desembarcou num cemitério, um lugar considerado impuro aos judeus. Os judeus não pisavam em lugares assim, porque consideravam impuro, porque achavam que lugares como esse deixavam eles impuros espiritualmente. Mas Jesus estava lá, num lugar de morte. Jesus se deparou com um homem dominado, esmigalhado pelo diabo e pelos seus demônios. Mas mesmo no meio de todas essas dificuldades, Jesus foi ao encontro daquele pobre desesperado. Jesus foi. Quando todos já o haviam deixado de lado, todo mundo, diz o texto que a cidade o havia expulsado. A família não queria, os vizinhos não queriam, os amigos não queriam. Aquele homem vivia como um pobre coitado, largado no meio do nada, excluído de tudo. Mas ele estava às vistas dos olhos de Deus. Não importa quem te exclua, lembre-se que a mão de Jesus nunca está encolhida. Nunca. Há um texto em Isaías que marcou profundamente a minha vida, quando o Senhor diz ao profeta: ainda que uma mãe se esqueça do filho que ela gerou no seu ventre, eu jamais me esquecerei de você. Jamais. Eu o tenho gravado em minhas mãos, diz o texto. Assim era aquele homem. Todos haviam se esquecido, todos haviam jogado fora, mas Jesus não. Jesus não. Jesus não despreza ninguém. Jesus não vira as costas para ninguém. Quantos de nós éramos como aquele homem, largados, desacreditados, vencidos pelo pecado, deixados de lado, amargando uma vida sem esperança, sem conseguir imaginar uma saída sequer. E Jesus também foi até nós e estendeu a mão e nos resgatou de um estado de desespero, nos mostrando que há esperança de uma nova vida. Quantos de nós éramos como aquele homem? Quando Jesus foi até nós, no pior lamaçal de pecado da nossa vida, nos encontrou sujos, marcados, castigados, oprimidos, abatidos, mas Jesus foi até nós. Eu lembro da história de um homem que eu conheci em Curitiba, um jovem, 30 e poucos anos.
devido ao vício da droga, foi morar na rua. Ele era de uma cidade do Paraná, se viciou em drogas, se viciou no crack, a família foi destruída, se separou, e por essas coisas da vida ele foi parar nas ruas de Curitiba, dormindo em praças, embaixo de bancos, comendo no lixo. E um belo dia os adolescentes da igreja saíram para fazer um lanche depois do culto e acharam aquele sujeito largado num muro caído. E aqueles adolescentes meteram a mão naquele rapaz, carregaram ele até a igreja. O pessoal da assistência social deu banho naquele sujeito, deu uma roupa, deu comida, colocou ele para dormir num lugar e fez uma proposta: se você quiser, nós vamos internar você para você se curar. Ele falou: eu quero. A igreja colocou ele na casa de recuperação, ele ficou 9 meses se tratando para se curar do vício do crack. Quantos de nós fomos achados como aquele homem, na imundície do mundo? Talvez você diga assim: pastor, eu não, nunca usei droga, nunca estive endemoniado. Pastor, eu sempre trabalhei, eu tive uma vida. A sua vida foi tão miserável, e a minha também, quanto a desse homem. É que nós não entendemos como éramos escravos do pecado e vivíamos sobre a constante chicote do inferno, de todos os seus demônios. Às vezes não entendemos como tínhamos uma vida miserável longe de Cristo, sem esperança nenhuma de nada, vivendo incerteza após incerteza, insegurança após insegurança. Mas Jesus é aquele que vai até nós, nos piores lugares, e nos resgata. Jesus não tem medo de ir aos piores lugares para estender a mão aos piores homens e lhes mostrar que ainda há uma saída, que ainda há esperança, que o desespero não reina quando a graça divina chega. Jesus não tem medo de ir a lugar nenhum para resgatar aqueles que lhe pertencem. Jesus não tem medo. Lembro do pastor Afonso, homem de Deus, que o Senhor resgatou na prisão, no desespero completo. Lembro de tantos testemunhos do poder de Deus, de muitas pessoas largadas, que ninguém mais queria estender nem sequer um palito de picolé, quanto mais a mão para ajudar, e que Deus foi lá e resgatou com a sua poderosa mão. Jesus não tem medo de ir até a nossa miséria para nos dar esperança de uma nova vida. Ele vai até nós, Ele vai. Jesus foi até aquele homem, e Jesus enfrentou tudo para que aquele homem pudesse ter uma vida. Terceira coisa que eu quero destacar é o verso 28 ao 33. Jesus tem poder para vencer aquilo que nos causa desespero. Se você ler do verso 28 ao 33, é a conversa de Jesus com os demônios. O demônio havia se apossado da vida daquele homem, aprisionado a sua mente, castigado o seu corpo, roubado a sua vida, lhe tirou família, esperança, amigos, saúde, tudo. Mas nós precisamos entender um negócio. Enquanto que o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, trazer vida, liberdade e esperança. Eu queria chamar a sua atenção para o estado de sofrimento daquele homem. Eu queria chamar a sua atenção para o estado de tormento e desespero que aquele homem vivia. Vejamos. Primeiro, vivia solitário, abandonado por todos, expulso do convívio da família, dos amigos e da sociedade, largado como um bicho desprezado. Tem um erudito bíblico que ele disse que esse homem era como um aborto,
vivo, algo que ninguém quer, jogado num canto, alguém que os homens gostariam de esquecer, solitário, só, sem ninguém, dia após dia, noite após noite, vivendo o peso da solidão de estar longe de tudo e de todos. Mas não é só isso, aquele homem não estava só solitário, ele vivia num lugar de morte e de dor. Diz o texto que ele vagava entre o cemitério, dia após dia, entre os túmulos. Ele não estava apenas sozinho, mas ele vivia num lugar onde a dor e o sofrimento são constantes, um lugar onde a morte é celebrada. Mas não era apenas isso. Diz o texto que além de viver sozinho e num lugar de morte, aquele homem vivia nu, numa degradação moral completa. Moralmente aquele homem estava destruído. Não havia nada. Vivia como um animal, nu, sem proteção, sem cuidado, largado. Mas não era só isso. Aquele homem não vivia apenas solitário num lugar de morte, vivendo uma degradação moral. Aquele homem vivia sob um tormento constante do inferno. Porque diz o texto que por várias e várias vezes os demônios se apossavam daquele homem e faziam coisas terríveis. Esse era o estado de sofrimento da vida daquele sujeito. Você já sofreu na sua vida? Certamente que sim, e eu também. Mas certamente que não passamos nem 10% do que esse homem viveu. Nem 10%. E diz o texto que o tormento demoníaco que estava sobre a vida daquele homem era poderoso. Que quando Jesus conversava com aqueles demônios, Jesus faz um pedido assim: qual o seu nome? E aqueles demônios dizem assim: legião. E diz o texto porque eram muitos. Legião é uma alusão à legião romana, a formação militar de Roma. Os legionários eram um grupo de 6.000 soldados do exército romano, divididos entre arqueiros, cavalarias e infantaria. Era uma força mais poderosa do exército romano, era uma legião. As legiões foram responsáveis pela conquista dos territórios que foram agregados a Roma. As legiões eram o braço forte do exército de Roma. Eles eram temidos pelos inimigos. Eles eram cruéis, eles eram poderosos. E o que o demônio está falando para Jesus é exatamente isso. Está dizendo assim: olha, nós somos cruéis e destruidores como uma legião romana, que por onde passa conquista todos os inimigos e subjuga todos que estão por perto. Agora, tudo isso era terrível e impossível de ser vencida pelo próprio homem, mas não era páreo para Jesus. Diante da pessoa de Jesus, os demônios se prostram, tremem e obedecem. Diz o texto que quando aqueles demônios veem Jesus vindo, eles se prostram. Sabe por que se prostram? Porque eles sabem quem é Jesus. Eles sabem. Tanto sabem que o confessam. Pois diz o texto que eles dizem assim: o que queres conosco, Filho do Deus Altíssimo? Eles sabem quem é Jesus e o que Jesus pode fazer. Tem muitas vezes em que os demônios são muito mais crentes do que eu e você. Porque eles conhecem quem é Jesus. E eles sabem
o que o Senhor faz. E ali prostrados diante de Jesus, aqueles demônios imploram: olha, não nos mande para o abismo. Eles sabiam que Jesus tinha autoridade para enviá-los de volta ao inferno, e de lá não saírem mais. Eles sabiam disso. E por isso imploram a Jesus: não faça isso. Esse texto é uma demonstração muito clara de uma verdade que você não pode esquecer no seu coração, irmão. O diabo não é inimigo de Deus. O diabo é inimigo seu, meu, não de Deus. Deus não tem inimigos, porque Deus é soberano. Deus é soberano. Deus é soberano. O diabo é meu inimigo e seu. Ele luta contra mim e contra a sua vida. Mas ele não luta contra Deus, porque ele não pode. Como disse Lutero certa vez, o diabo é um cachorro na coleira de Deus. Quando Deus quer, Deus puxa: vem cá, Totó, vai para lá, vem cá. E ele vai. E ele vai. Por isso que aqueles demônios não lutam contra Jesus. Eles se submetem à autoridade de Jesus. Aquilo que para aquele homem era impossível, para Jesus não era. Aquilo que para aquele homem era algo grande demais, para Jesus não era. E aqui está outra verdade que não pode sair do nosso coração. Não há nada, absolutamente nada, que seja difícil ou impossível para Deus. Nada. Pastor, mas o senhor não conhece a minha doença. Não é maior do que o nosso Senhor. Pastor, mas o senhor não conhece o meu sofrimento. Não é maior do que Jesus. Não há nada que seja maior do que o Cristo ressurreto. E nós precisamos gravar isso em nosso coração. Porque às vezes nós estamos nos desesperando por não crer que Jesus é soberano para fazer. Aquele homem não podia com os demônios, mas Cristo sim. Diante da voz do Todo-Poderoso Deus, os demônios e o próprio inferno se submetem. Aquilo que gerava desespero na vida daquele homem foi dominado e vencido por Jesus. E é assim que Deus faz na nossa vida. Ele domina aquilo que nos dominava e nos liberta daquilo que nos aprisionava, porque Ele é mais poderoso. Ele é mais soberano. Mas a última coisa que eu queria destacar desse texto é do verso 38 ao 39. A orientação para sermos agentes de restauração. Versículo 38 e 39 é os versículos onde o povo chega para Jesus e manda ele embora. E Jesus vai. Jesus entra no barco, se prepara para viajar, e aquele homem que fora dominado pelo demônio, se aproxima de Jesus, diz assim: olha, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu ir com o Senhor. E Jesus diz assim: não, você não vai comigo, porque você tem algo a fazer. Fica e fale aos seus o que Deus fez por você. Duas coisas nós precisamos entender aqui. Primeira delas, Jesus restaura a vida daquele homem por completo. Por completo. Aquele homem andava nu, mas agora estava vestido. Ele não controlava a si mesmo. A sua mente era dominada, mas agora diz o texto que ele estava em perfeito juízo diante de Jesus. Ele vivia longe das pessoas, mas agora diz o texto que ele estava sentado ao lado de Jesus e dos seus discípulos. Ele vivia perdido em seu desespero, destinado ao inferno pelos seus pecados, mas agora ele fora salvo por Cristo. Ele encontrou a esperança da eternidade. Jesus é o Deus que restaura a nossa vida.
por completo, Ele faz de novo todas as coisas. Aquele homem não era nada nem ninguém, mas quando Jesus chegou à vida daquele homem, ele voltou a ter esperança. E quando as pessoas chegaram até aquele lugar, e viram aquele homem que eles conheciam, sentado, em perfeito juízo, vestido, ao redor de Jesus e dos seus discípulos, aquilo foi um choque. Aquilo foi um choque. Sabe por quê? Porque nós temos a péssima mania de achar que as pessoas não têm jeito. Nós temos a péssima mania no nosso coração de dizer assim: ih, fulano não tem jeito, fulano acabou, esse aí não adianta, ih, esse casamento não tem mais jeito. Me lembrei do meu amigo Mário agora, né, querido. E essa empresa, isso aí não tem mais jeito, já faliu. Esse aí com esse resultado do exame, isso aí não tem mais jeito, vai morrer. Nós temos a péssima cultura de achar que as pessoas não têm solução. E por isso desistimos, não investimos e fazemos como o pessoal da vila, jogamos para escanteio os problemas e fingimos não ver. Mas Jesus é o Deus que restaura. Jesus é o Deus que restaura e refaz novas todas as coisas. Jesus restaura pessoas, restaura casamentos, restaura empresas. Jesus é o Deus que restaura. E é nisso que eu preciso crer e confiar. Porque senão me sobra o quê? Só desespero, só tormento, só. Quando eu fazia esse sermão, eu me lembrava de um amigo meu. Permita-me contar, Cleiton, um pouquinho, posso? Quando eu fazia esse sermão, no último ponto, eu me lembrei do meu amigo Cleiton. Primeiro dia que eu fui conversar com o Cleiton, eu fiquei assustado. Ele veio um domingo na igreja, né? E aí, abatido, ele disse: vou visitar você. Eu disse: tá bom. Ele falou: eu trabalho em tal lugar, se o senhor puder ir depois das 6, eu disse: eu vou, não tem problema. Meus irmãos, quando eu cheguei naquele lugar, assim, na oficina, quando eu cheguei, que eu entrei na porta, dava para sentir a desgraça no ar. O ambiente, sabe quando você entra e você diz assim: alguma coisa aqui não está certa, alguma coisa. O Cleiton veio para conversar, mas me deu uma dó desse menino. Ele sentou e não sabia nem o que dizer, nem precisava. A vida arrebentada, de tudo quanto era jeito. Hoje ele está de aniversário, depois você dá um abraço nele. E hoje nós fomos almoçar com ele, e eu estava vendo quando ele chegou com a Charlene, e eu me alegrei tanto o coração, porque esses meninos e tantos outros, você, nós somos a prova viva de que Deus restaura, e não há nada que Deus não restaure, nada. Aquele homem estava assim, como nós já estivemos um dia, destruído, arrebentado, não tinha nada, não era ninguém, mas Jesus restaurou a vida daquele homem por completo, cada partezinha que o diabo destruiu, Jesus refez. Cada pedaço que o inimigo esmigalhou, Jesus trouxe de volta, porque Ele é o Deus que restaura. Mas o interessante com Jesus é que Ele não apenas restaura, Ele também nos dá o privilégio de agir em seu nome. Diz o texto que aquele homem restaurado, de perfeito juízo,
faz um pedido para Jesus que eu faria, eu tenho certeza que você também faria. Aquele homem disse assim: eu quero ir com o Senhor, eu não quero mais ficar nesse lugar, eu quero ir com o Senhor, eu quero viver com o Senhor. E aí Jesus nos ensina outra coisa que eu quero destacar. Ele não apenas nos restaura, mas Ele nos restaura para nos comissionar a uma tarefa maior do que nós, mais importante do que a nossa. E Ele diz àquele homem: não, volte para a sua família e fale o que Deus fez por você. Se você ler o texto correlato de Marcos, você vai perceber que aquele homem morava em Decápolis. Decápolis era um conjunto de 10 cidades. Quando Alexandre o Grande conquistou boa parte do mundo conhecido, uma das políticas de Alexandre era implantar a cultura grega nas terras dominadas. E para fazer isso, Alexandre construiu vários lugares que existiam na Grécia, para que o povo vivesse como os gregos. E essa forma de construção de cidades era uma delas. Eram 10 cidades, uma do lado da outra naquela região, por isso chamada de Decápolis. E diz o texto que aquele homem saiu e anunciou o Evangelho por toda aquela região. Por toda aquela região. Agora perceba quantas pessoas foram salvas pelo nome de Jesus, porque um homem entendeu que fora comissionado por Cristo para ser um pregador, para anunciar o que Jesus pode fazer. Um homem, 10 cidades, quantas almas? Incontáveis, incontáveis. Um homem. Jesus nos restaura para nos dar o céu. Jesus nos restaura para sermos pontes para o coração dos outros também chegarem à eternidade. Jesus não nos restaura apenas para vivermos bonitos e formosos, confortavelmente, com uma vida nova. Não, não. Jesus nos restaura para nos comissionar a proclamarmos o que Ele fez por nós. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você. Para quem você tem contado o que Jesus fez na sua vida? Pastor, mas eu não tenho conhecimento bíblico. Eu não estou dizendo de conhecimento bíblico. Eu estou dizendo para quem você tem contado o que Jesus fez na sua vida. Você sabe o que Jesus fez na sua vida. Para quem você tem contado? Porque essa é a nossa tarefa, essa é a nossa comissão, essa é a nossa função. Enquanto estamos nesse mundo, vivemos para espalhar o Evangelho de Jesus, para mais nada, o resto é floreio. Vivemos para espalhar as boas novas de Cristo, porque o tempo urge. Está acabando, e nós não podemos perder tempo com bobeiras desse mundo, porque pessoas estão sendo esmigalhadas, destroçadas, arrebentadas por Satanás, e essas pessoas precisam ouvir a voz de Jesus, e a voz de Jesus vai ecoar através do que Ele fez em nossa vida. Por isso que Jesus disse para aquele homem: você não vem comigo hoje, porque você tem uma tarefa mais importante. Você precisa voltar para os seus e anunciar o que Deus fez por você. Para quem você tem anunciado o que Deus fez em sua vida? Para quem você tem contado o seu testemunho? Quantas pessoas você conhece que estão vivendo o casamento que você tinha e que precisam ouvir que Deus restaura casamentos? Quantas pessoas você conhece que estão vivendo na tristeza da doença emocional que você viveu e foi liberto, e estão esperando ouvir de que Deus cura?
Quantas pessoas você conhece que estão vivendo a falência financeira que você viveu e que Deus resgatou, e que estão esperando ouvir de que Deus é aquele que pode restaurar? Para quem temos anunciado o poderoso nome de Deus? Para quem? Para quem? Aquele homem voltou à sua casa, não como havia saído, não. Quem havia saído era um escravo de Satanás, atormentado, destruído, moído pelo inferno. Mas quem voltou era um filho de Deus, que trazia consigo o poderoso Espírito do Senhor, e que tinha como certeza, nos dias vindouros, a eternidade. E aquele homem falou de quem era Jesus. E sabe-se Deus, quantas almas ali foram tocadas, porque um homem entendeu que ele fora comissionado para anunciar o que Deus havia feito em sua vida. Para quem temos anunciado as grandezas que Deus tem operado em nós? Para quem? Pois não somos diferentes daquele homem. Não temos uma vida diferente da dele. Também fomos por Cristo restaurados, renovados e salvos. Mas também fomos por Jesus comissionados. Mateus 28, verso 20 em diante. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho. Pregai o evangelho. Jesus é o Deus dos desesperados. Jesus é o Deus que restaura a história do homem e faz daquele homem um marco do poder de Deus sobre a terra, para que outros desesperados vejam e entendam que há saída para a sua vida de miséria e desgraça. Para quem temos anunciado as grandezas que Deus tem operado em nossa vida. Feche teus olhos. Eu quero orar por você. Quero colocar diante de Deus a minha e a sua vida, numa oração de gratidão, pelo socorro de Deus, pela graça de Deus. Mas também quero dizer para você que está aqui nessa noite, e que vive na vida de desespero e miséria, igual a desse homem, desse povo onde Jesus encontrou, que sente no seu coração um vazio, que não tem paz na sua mente, e que não tem sossego em sua alma. Escute o que eu vou te falar, meu irmão. Jesus é o Deus que quer guardar a sua história. Jesus é o Deus que quer trazer paz em meio ao desespero e à confusão da sua alma. Coloque seu coração nas mãos de Cristo, pois Ele veio até você. Ele veio até você. Ele entende a sua dor e o seu desespero, e Ele quer restaurar a sua vida. Quero dizer para você que a mão de Deus tem operado grandes e maravilhosos milagres na sua vida. Lembre-se o que Deus fez por você.
Lembre-se de onde Deus o tirou. Lembre-se o que Deus fez pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde. Lembre-se o que Deus fez pelas suas finanças. Lembre-se o que Deus fez pelo seu casamento. Lembre-se o que Deus fez por você. Lembre-se que você precisa proclamar as grandezas de Deus. Aqueles que vivem desesperados em meio à opressão do inferno, de Satanás e seus demônios. Lembre-se que há uma tarefa inacabada. Lembre-se que há um mandamento. Lembre-se que há um propósito. Lembre-se que há uma função. Lembre-se que você foi chamado para ser sobre essa terra a boca de Deus, a voz do Altíssimo. Lembre-se, lembre-se. Senhor, obrigado, Deus, pois o Senhor veio ao meu encontro em meio ao desespero que era a minha vida, em meio ao tormento que era a existência de viver sem nada, sem esperança, buscando coisas fúteis, sem sentido, que nunca satisfaziam plenamente o meu coração. Obrigado, Jesus, porque assim como o Senhor foi aquele homem e o restaurou, o Senhor veio a mim também. E obrigado porque o Senhor veio nesta noite, e eu tenho a plena convicção de que o Senhor está começando a restaurar vidas aqui neste lugar, nesta noite, pois o Senhor é o Deus que vai em meio ao nosso desespero, em meio à nossa amargura. O Senhor é o Deus que enfrenta tudo e todos para nos resgatar das garras do inferno. Obrigado, Jesus. Obrigado, pois a tua restauração está sobre nós. Obrigado, Senhor, porque hoje temos uma vida. Obrigado porque hoje podemos viver e nos alegrar na esperança de que o Senhor está conosco, na esperança de que as portas da eternidade se abrirão quando os nossos olhos nessa terra se fecharem, na esperança de que há lugar para nós nos céus, na esperança de que o Senhor está voltando. O Senhor está voltando. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pois o Senhor continua resgatando, o Senhor continua restaurando, o Senhor continua salvando, pois o Senhor continua sendo Deus, o Senhor continua sendo o Rei da Glória, o Altíssimo, o Soberano, o Senhor continua sendo Deus. Obrigado, Jesus. Usa-nos, Senhor, usa-nos, ó Deus, para falar aos nossos, para testemunhar, para proclamar, para anunciar, ó Deus. Usa-nos, Senhor. Oh Deus, aonde estamos, em nossa casa, em nosso trabalho, em meio aos nossos amigos, parentes, vizinhos, usa-nos, Senhor, para anunciar de que nada está acabado, que há alguém, que há um Deus soberano que pode restaurar, que pode renovar, que pode salvar. Jesus, usa-nos, Senhor, usa-nos, ó Deus. O Senhor continua sendo Deus dos desesperados, o Senhor continua sendo Deus de salvação, o Senhor continua sendo Deus. Usa-nos, Senhor. Usa o que somos, o que temos, para a tua glória, para o teu louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado, pois temos vida, Senhor. Não temos um tormento, não temos um peso, temos vida em Ti, Senhor.
Obrigado, Jesus. Obrigado. Vem sobre o teu povo, Espírito Santo, e fala aos nossos corações. Dá-nos instrução e usa-nos, Senhor. Usa-nos, ó Deus. Usa-nos, ó Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória ao nome de Jesus.